Piloto, apelado, né? Acho que é apelado. Pelo autor, né? Na verdade. É o Hildeberto. F-A-B, não, a segunda frase, o autor é o Hildeberto e a F-A-B, É seu nome também, F-A-B. São dois apelados, e os mesmos apelados, ele fala pelo e Delberto. Seria um recurso adesivo também. Estranho, são muitos processos, eu não guardo todos de cabeça não, mas eu... Não tem muitos processos, então, deixa eu ver aqui se o senhor vai falar ou não. Um adesivo também, prefeito. Pode falar. Excelência, boa tarde, desembargadora Nilza Bittar, presidente. Juiz desembargador aí, o doutor Marcelo, se não me falha a memória, se estiver equivocado, acho que parece que compareceu em Campo Grande com a doutora Lúcia Passos. Ou não, estou equivocado. Mas, excelência, eu também sou de uma época aí que a boa educação manda complementar, mas eu também sou de uma época também que a verdade é verdade, a mentira é mentira. Né? Eu vou fazer uma defesa aqui do RESP 1339, apesar de que a Câmara aí entende, e realmente isso existe, em momento algum no RESP 1339 foi dito que se podia prestar uma etapa e cobrar por todas as etapas não prestadas. Porque isso seria um absurdo. Né? Você estaria autorizando em Campo Grande, por exemplo... Pois não? Etapa de quê? As 4 etapas do serviço de esgotamento sanitário. São 4 etapas: coleta, transporte, tratamento e disposição final. Se no RESP existisse isso, e não existe isso no RESP, o RESP tão somente cuidou, e eu quero aproveitar que o promotor de justiça está aqui, cuidou tão somente de dizer: o serviço ele pode ser prestado de forma parcial e ser utilizado no sistema unitário. Mas em momento algum foi dito que poderia se prestar uma etapa e cobrar por todas, porque não se criaria uma realidade, como está se criando em outras câmaras, onde a empresa se instala em Campo Grande, oferece para a população as 4 etapas, cobra pelas 4 etapas, e depois ela chega em juízo e diz que presta 2. Né? Qual vai ser o interesse dessa empresa de prestar demais etapas se ela sabe que pode prestar 2 e cobrar pelo todo? E está se criando em Petrópolis, Águas do Imperador, e com toda razão, a empresa lá presta 2 etapas de cobra proporcional, cobra pelas 2 etapas. Mas essa empresa pode passar a cobrar pelas 4 etapas, afinal de contas está presente uma das etapas, se essa tese absurda, que não é verdadeira, porque não consta no REP, essa Câmara já reconheceu isso, e agora a SEDAI diz que está desligando as estações de tratamento de esgoto. Promotor de justiça, tem uma operação Feng Shui, deflagrada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, para apurar essa questão da SEDAI, junto com a Águas do Brasil, está desligando as estações de tratamento de esgoto, dessa forma oferindo uma vantagem econômica de forma ilícita, porque a população paga pelas 4 etapas, ela prestava as 4 etapas, mas porém passou a desligar para poder oferir. Mas deixa eu agora especificamente com relação aos senhores, que entendem que realmente essa tese, esse entendimento não está consignado no RESP 1339, dizer que presta uma etapa e pode cobrar pelas barras não prestadas, porque seria crime de estelionato, segundo o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. O que os senhores estão criando aqui hoje, que me perdoe, de certa forma, querendo ou não querendo, fraudando a licitação. Existe em conluio com o município, não sei, por quê? Abriu-se um processo licitatório, onde o poder público municipal procurou na iniciativa privada alguém para prestar as 4 etapas e cobrar pelas 4 etapas. Como é que se pode,
Empresas que não tinham lá as condições de prestar as 4 etapas se viram alejadas de participar do processo licitatório. Porque não tinham condições de prestar as 4 etapas. Não tinham como investir cerca de 2,9 bilhões de reais, como foi aí o valor estipulado pelo município aí, né, pela proposta. Pois bem, essa empresa se ofereceu, né? Hoje os senhores estão rasgando o contrato, alejaram outras empresas de participar do processo licitatório. O RESP 1339, né? Me perdoe se de vez em quando eu dou conta que é muita coisa na cabeça, mas o RESP 1339 jamais disse que o poder concedente não teria mais o poder de regulação. Isso não está no RESP 1339. E outra coisa, as galerias de águas pluviais, o doutor Marcelo, volto a dizer, se eu estiver equivocado, ele compareceu em Campo Grande com a juíza Lúcia Passos, desembargadora, nós não podemos transformar uma irregularidade como se fosse um serviço regularmente sendo prestado, de modo a gerar aí a cobrança. E é o que está acontecendo. Me estranha muito, está nos autos, que documentos inexistentes são tratados como existentes. E documentos existentes são considerados absolutamente inexistentes. Não existe no mundo jurídico. As folhas 19 aí, nós temos aí o contrato independente de uso das galerias de águas pluviais como sistema unitário, prezado desembargador Luiz Roberto Ayub. E é muito claro, lá, se puder dar uma compulsada com maior atenção, no parágrafo 2º da cláusula 2ª, diz lá com todas as letras: os efluentes sanitários, no termo da legislação em vigor, somente poderão ser despejados do sistema unitário mediante prévio e devido tratamento. O município decidiu que só poderá ser despejado nas suas galerias de águas pluviais esgoto com prévio e devido tratamento. Esse documento que eu estou citando é o contrato 021/2013, firmado entre o município e a concessionária. Dentro dessa lógica aí que eu digo, que documentos existentes são tratados como inexistentes de forma absolutamente estranha, o Ministério Público se mostra, de certa forma, com a devida vênia, omisso, porque não apura essa questão. Eu perguntei ao município do Rio de Janeiro, através da Fundação Rio Águas, né, se existe amparo contratual legal que autoriza a Foz Águas 5, que é o Grupo Água do Brasil, a realizar a cobrança de coleta de transporte de esgoto e tratamento por meio das galerias pluviais. O município responde que não. Aí eu perguntei, dessas folhas 19, se documentos são tratados como inexistentes, não geram qualquer, né, não produzem qualquer efeito jurídico ou legal, né, pelo menos dentro do tribunal. As folhas 16, eu perguntei se a concessionária estaria autorizada a fazer ligações nas galerias de águas pluviais para fazer despejo de esgoto e tratamento. O município é dono das galerias, é o proprietário, é bem municipal. Diz que não. E o RESP 1339 jamais disse que o município não teria direito sobre os seus bens. Isso jamais foi dito. Então tem certas coisas que é verdade, tem certas coisas que é mentira. A população, dia 7 agora de agosto, às 14 horas, deve comparecer em peso em Campo Grande para uma manifestação para tentar denunciar essa questão. As folhas 20 e 28 dos autos, um ofício aqui, junto à Fundação Rio Águas, a Fundação Rio Águas, isso mesmo. Eu perguntei se o contrato 021/2013 teria gerado para a população, criado, a possibilidade de cobrança pela utilização das galerias, uma vez que as galerias foram implantadas com recursos municipais e são conservadas desta forma. Diz aqui, né, o presidente, à época, o senhor João Luiz, da Fundação Rio Águas, João Luiz Reis da Silva, presidente. O contrato, resposta dele, o contrato 021/2013 não gerou nem criou obrigação de pagamento adicional para a população. Está lá, nos autos, documento tratado de forma existente, tratado de forma, como se fosse inexistente. As folhas 35, eu perguntei, vem cá, afinal de contas, lá no RESP 1339, o escritório dos Sveiter, um escritório de renome aí, dentro da magistratura, reconhecido, disse lá que a SEDAI tinha direito, tinha autorização do município para fazer uso das galerias de águas pluviais. Disse isso. Eu perguntei, mas cadê esse documento? Eu sou amigo escuro no RESP. Onde está esse documento que nunca foi mostrado? Esse documento, para que ele exista, promotor de justiça, tem que contrariar a lei orgânica do município, com o artigo 486, 487, tem que contrariar a lei complementar municipal, 108, 2011, artigo 225, inciso 7, 8º, tem que contrariar uma lei ordinária, 1631, tem que contrariar também do município, tem um decreto também municipal, 10082,
E ninguém questionou isso, né? Quero fazer uma menção aqui à ministra Eliane Calmon, hoje aposentada, que ela disse achar muito estranho, né, que apesar de todas as provas serem contadas ao Grupo Odebrecht, o Grupo Odebrecht está atrás disso, porque ele participou, na época ele fazia parte do consórcio, né? Apesar de todas as provas serem contrárias ao Grupo Odebrecht, mesmo assim ela sai vitoriosa no Poder Judiciário, e segundo ela, qualquer delação, para ser séria, dessas delações que estão saindo aí, teria que entregar membros do Poder Judiciário. Para finalizar, nós temos, com essa questão aí da SEDAI nunca apresentar esse documento, eu bati as portas do município, através da Fundação Enroga, e perguntei se o município, em algum momento, permitiu, autorizou, estou lendo aqui na íntegra que eu perguntei lá junto ao município, que a Companhia Estadual de Água e Esgoto, SEDAI, realize coleta e transporte de esgoto sem tratamento. Está nos autos as folhas 35, mas de forma estranha parece que não existe nos autos. Doutor, só tem 2 minutos. Eu já falei que vou estar encerrando. Está sendo muito incisivo e Tá, eu estou transmitindo. insinuando coisas. Excelência, eu estou passando um pouco do que a população está sentindo lá. Mas não é o seu dever trazer isso para É meu dever, Excelência. Infelizmente é meu ofício. Não é? É. E o senhor, diante de vários juízes, não tem direito nem deveria levantar suspeitas sobre os magistrados da casa. Defenda seu cliente, seja veemente, como está sendo, mas seja prudente, porque se dessa boca sair alguma coisa mais séria, o senhor não vai sair daqui bem. Pode concluir. Excelência, Pode concluir. só para registro, isso já me levou 2 suspensões na UB, fiquei 13 dias em Bangu 10, 8 dias em Bangu 8. Então já não fui... tem medo. Então, não, eu tenho medo. Eu venho para cá com medo. Eu venho para cá sem saber se eu volto. Há algo mais sério e consistente do que essas insinuações, sai daqui preso. Termina. Ô, Excelência, Por favor, doutor, 2 minutos para terminar. se eu falar alguma... Eu fico até com medo. Se eu vou sair daqui preso, eu fico com medo. Não, é só não falar mal da gente. Eu não estou falando mal. Está falando. Não estou falando. Isso é fato. Eu estou dizendo fato. Os documentos estão nos autos. Insinuando coisas, eu entendi, nós todos entendemos. A ministra Eliane Calmon que insinuou, não fui eu, Excelência. O doutor Ayub tem uma reputação ilibada, ele vê os processos com olhos de ver e não merece nenhuma suspeição. Foi levantado. Eu estou dizendo Foi fatos, também Excelência. desfeito, ele foi, não sei mais quem, assim insinuado. Não é Então, eu insinuado. não tenho, desculpa, eu não tenho as características de um tipo. Estou avisando o senhor para não adiantar essas insinuações para fatos, porque pode dar errado para o senhor. Só isso. Conclua a sua defesa. A mesma veemência, sem levantar... Posso concluir? Por 2 minutos. Quando eu cito o escritório dos Vítimas, na verdade eu parabenizo eles por O senhor ter... nem vai citar desembargador nenhum aqui. Esse é escritório, Excelência, esse é escritório de advocacia. Termina. Bom, li aqui o documento, está nas folhas 35, que eu bati as portas do município para perguntar lá se, afinal de contas, esse documento existe, se foi dada autorização para a SEDAI se utilizar das galerias pluviais. Se o município, em algum momento, permitiu ou autorizou que a Companhia Estadual de Água e Esgoto, SEDAI, realize coleta, transporte de esgotamento sanitário doméstico e industrial por meio das galerias pluviais. A resposta é não. Aí prossegue. Somente efluentes tratados podem ser transportados pelas galerias de águas pluviais. Eu volto a dizer a Vossa Excelência, eu sou de uma época que mentira é mentira, verdade é verdade. Eu só estou fazendo uma defesa de uma população de mais de 2,6 milhões de pessoas. Com isso, o senhor está dizendo que tem documentos dos autos que não foram vistos como verdadeiros e que são? Não. Excelência, eu estou dizendo que existe documento nos autos que são tratados como inexistentes, porque sequer são mencionados. Isso é fato. Eu não estou fazendo essa acusação, não saiu da minha boca. Estou dizendo que documentos existentes são tratados como inexistentes, porque não são sequer mencionados. Eu digo aqui as folhas 35... Então eu devo me explicar, porque se tratando de relatoria do desembargador Ayub, me surpreendeu, mas a gente vai aguardar a manifestação dele. Pode concluir. Não é um caso isolado. Eu tenho que ser justo com a Câmara. São todas as câmaras. Não é um caso isolado. Por exemplo, em Campo Grande, eu não tenho a oportunidade de ter uma audiência de instrução de julgamento, porque ninguém quer ouvir o que eu estou falando aqui. Nenhum processo passa por uma audiência de instrução de julgamento. Isso é fato. Termina, doutor. Já terminei, eu já terminei. Doutor Ayub, leia a emenda. Se puder, ou se quiser retirar para rever, Não também. quero retirar, não, e só quero, se Vossa Excelência me permitir,
O senhor está realmente, o senhor é enfático, e talvez não se dê ou não tenha noção de que o senhor agride as pessoas. O senhor disse conluio. Eu não estou em conluio. Não, agora quem está falando sou eu peço por gentileza. Não, porque pela ordem eu poderia esclarecer. O senhor falou o tempo inteiro e eu não o interrompi, concorda? Pela ordem, eu esclarecer que, na verdade, não foi essa a intenção. O senhor falou em conluio, sim, mas às vezes a gente fala sem intenção e fala o que não deve. Talvez por isso tenha frequentado alguns ambientes. Agora, eu não tenho conluio com ninguém e vou dizer agora uma coisa, senhor, se me permitirem que eu peço desculpa. Eu sou engenheiro, doutor, antes de ser advogado e juiz. Para mim, nem 50%, como eu estou julgando, em nome da estabilidade, portanto, da previsibilidade jurídica, eu mantenho essa decisão. Para mim, nem 25%, que seria um quarto, é necessariamente o valor devido. Porque uma etapa, se houve, pode ser mais complexa do que outra. Então, se essa política for adiante, e eu sei o motivo dessa política, que se equipara da telefonia, que eu julguei muito no primeiro grau de jurisdição, o que acontece? Deveria ser analisado caso a caso, porque uma etapa é mais, não raro, mais custosa, mais onerosa do que outra. Mas devo dizer ao senhor, se o meu voto, aí o senhor tem toda a legitimidade, se o meu voto não fizer referência a documento que existe e aqui diz que não existe, ou ao contrário, o senhor tem até a rescisória por erro de fato, que é reconhecer o que não existe ou não reconhecer aquilo que existe. Agora, repito ao senhor, não ajo em conluio com ninguém e, sinceramente, nenhum desembargador aqui, o senhor pode ter certeza que aqui ninguém é desonesto. E se há desonestidade em algum lugar daqui, há em qualquer lugar. Agora, se o senhor acha que alguém é desonesto, eu peço, por favor, que o senhor, como homem, aponte quem é. Porque, genericamente, é muito difícil. O senhor falar é a mesma coisa que eu falar que os advogados são desonestos. Coisa que eu não acho, mas seria a mesma coisa. Posso falar pela ordem? Não, eu não vou dar a palavra. Não, é pedir para me apontar. Eu não vou dar a palavra, a não ser que a presidente autorize. Eu não vou dar a palavra. Já fiquei cansada dessa agressividade, não estou acostumada com isso, eu lido com gente muito educada, pena que trata os desembargadores não com subserviência, mas com educação e, sobretudo, com respeito. Pode ler a emenda. Apelação civil, relação de consumo, discussão acerca da possibilidade de cobrança do serviço de água e esgoto. Ação de procedência. Ação procedente. Sentença de procedência do pedido, tem um erro aqui na emenda. Condenando a ré a devolução simples do valor desembolsado pelo consumidor na ordem de 50% dos valores comprovadamente pagos no período a partir de setembro de 2013, bem como as que se venceram no curso da ação, observada a prescrição decenal. Apelação interposta pela concessionária ré. Recurso adesivo interposto pelo autor. A controvérsia reside na possibilidade da cobrança da tarifa de esgotamento sanitário pela concessionária sem a devida contraprestação do serviço. Entendimento, e aí eu penso diferente, firmado pelo STJ no que diz respeito à cobrança impugnada nos autos, no sentido de ser legítima a cobrança de tarifa de esgotamento sanitário, mesmo na hipótese em que a concessionária responsável pelo serviço realize apenas uma das fases do serviço. RESP 1.339.313, aqui do Rio de Janeiro. No caso em apreço, na contestação, a ré embasou sua defesa na possibilidade da cobrança, com o SPEC no referido RESP, confirmando a tese inicial de que realiza a prestação parcial do serviço consistente na coleta e transporte de dejetos sanitários. Nesse sentido, não comprovada a prestação de serviço de forma integral. Deve ser permitida a cobrança de tal tarifa proporcional equivalente a 50%, e quero repetir, respeitando a posição do tribunal e, por isso, a previsibilidade e, por isso, a segurança jurídica. Não comprovada a prestação de serviço de forma integral, deve ser permitida a cobrança de tarifa proporcional equivalente a 50% da quantia devida. Com relação à devolução dos valores, inexiste comprovação de má-fé, havendo previsão da cobrança em regulamento, incidindo na espécie o teor da súmula 85 deste tribunal, com reembolso simples no indébito, observada a prescrição decenal, juros de mora e correção monetária a partir da data do desembolso, por se tratar de relação de consumo. Súmula 331 do Tribunal de Justiça, precedente, apelação desprovida, recurso adesivo parcialmente provido. É como voto, senhora presidente? Como voto, senhora Donação? Senhora presidente, só apenas não prosseguir nessas questões. Já fui juiz em Campo Grande, mas jamais estive lá para debater o Luciano Passa. Até seria uma honra, mas jamais estive acompanhando o relator.
Presidente, eu acompanho o relator, gostaria até, na hipótese, hoje, de esclarecer e lembrar que a minha posição não vinha sendo essa, evoluir para que fosse concedido, assim, que fosse restituído o valor de 50%, e me causa espécie o advogado vir para cá e levantar suspeita a respeito disso, a respeito daquilo, e eu não sei porque hoje as pessoas vêm e vão ligando uma coisa ou outra e, enfim, chegam a Lava Jato. Na verdade, não o doutor promotor de justiça, sim o doutor procurador de justiça. Não sei o que teria a ver com esse caso aqui. Algumas ações civis públicas foram intentadas pelo setor da tutela coletiva. O que vejo hoje em dia é uma mudança no sentido de favorecer o consumidor. Mas o meu entendimento sempre foi que, mesmo não sendo prestada uma etapa, que não receberia nada, que pagaria tudo. Hoje em dia, evoluir para 50%. E assim como a maioria do pessoal do tribunal continua pensando que ele não concede, você tem que pagar a tarifa integral. Então, esta Câmara aqui, ela é pioneira nesse setor, de forma que me causa extrema espécie essas insinuações que foram feitas não só aos integrantes da Câmara, mas aos integrantes do Judiciário como um todo. E também, como eu disse, levantar suspeitas a respeito da atuação. Realmente, hoje em dia, quem faz a tutela coletiva são os promotores de justiça, mas na hipótese que nós temos aqui hoje, a tutela já foi, então nós temos aqui o eminente procurador de justiça, que não vejo que poderia fazer hoje aqui na hipótese. Acho que o judiciário tem evoluído e, enfim, eu acompanho o voto do eminente relator, mas deixando consignada a minha estranheza a respeito da conduta e do comportamento do ilustre advogado que se frequentou Bangu. Eu não quero saber o motivo e lhe parabenizo na oportunidade pela condução dos trabalhos, por não ter deixado com que ele prosseguisse nos termos em que vinha procedendo. Repito, eu acompanho o relator. Obrigada. Então, por unanimidade. Obrigado. Não, obrigado. Foi negado provimento interposto pelo réu e provimento parcial ao recurso adesivo interposto pelo autor. Decisão unânime. Boa tarde. Excelência, boa tarde, obrigado aí, mas pelo menos eu não fui desmentido. Um abraço.